Boa, no... Boa noite, igreja, a paz do Senhor a todos. Quero convidar a igreja a abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 14, o versículo é o 25, né, a parábola acerca da providência. Então, capítulo 14 e o versículo é o 25. Eu vou ler para os irmãos. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem condição de acabar? Aí eu quero pular para o versículo 38. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bem bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Bom, o Senhor fala aqui acerca da parábola, acerca da providência. E o que seria, né, essa providência? O que seria isso, né? Providência significa cautela antecipada, precaução ou prevenção. Então, a gente tem que antecipar, né, aquilo que a gente vai fazer. Esse aborrecer, né, e não aborrecer seu pai ou sua mãe, mulher e filhos, e a gente próprio, né? Por quê? Porque o caminhar com o Senhor, a gente tem que deixar de fazer muita coisa. A gente tem que abrir mão de muita coisa. E às vezes as pessoas não entendem aquilo que você precisa abrir mão. Ou às vezes a gente precisa agregar para nós mesmos, né? E em favor do Evangelho. E as pessoas não entendem isso. Às vezes a gente tem que falar uma boa palavra para alguém e o outro já retruca, o outro já acha ruim, né? Aborrece, aborrece. Aborrece até a nós mesmos, porque a gente vai de encontro à nossa carne, né? A gente às vezes precisa, o Senhor nos mostra aqui tantas coisas na Bíblia, porque é impossível você ler a Bíblia e você falar assim, não, mas isso aqui eu faço, não, mas isso aqui é tranquilo, isso aqui é... Não tem, você sempre depara com alguma coisa que você nem sabia que estava fazendo errado. Quantas coisas no Evangelho você já leu que você vê que isso aqui não está bom, eu preciso pedir ao Espírito Santo que me ajude, para que eu mude meu comportamento, para que eu mude a minha fala, para que eu mude meu modo de pensar e meu modo de agir, para que eu seja verdadeiramente um cristão. São muitas as coisas que a gente precisa saber, né? Então, essa providência da gente ter essa precaução, essa prevenção, essa coisa do pensar. É o que o Senhor está falando. E aqui nesse texto ele fala do rei. Qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Tudo é pensado. Tudo é pensado, tudo é calculado. O Senhor não faz as coisas de forma impulsiva, né? As pessoas que têm eu sou assim, eu vou fazer desse jeito porque eu sou assim. Quem quiser, que me ature do jeito que eu sou. Não, não é assim. Nós temos o privilégio de pensar, nós temos o privilégio, né, de nos autoavaliar. Essa autoavaliação é muito importante para o crente. É a gente olhar para nós mesmos
e pensarmos de como nós somos. E nós temos que saber se nós estamos com 10 mil e o outro está com 20 mil para guerrear contra nós. E nós vamos entrar nessa guerra do 20 mil? Não, a gente recua. E senta à mesa e num tratado de paz. Essa coisa de que esse é o meu jeitinho e ou ama ou me odeia, isso para o Senhor, aqui, essa palavra aqui está falando assim, não é assim. Não é assim. Eu te dei a capacidade de pensar para você saber que você tem alternativas de melhorar, de ser uma pessoa melhor. Você tem a alternativa de ser uma pessoa previdente, uma pessoa que pensa, uma pessoa que não é impulsiva, uma pessoa que vai guerrear à toa. Porque o inimigo, ele coloca pra gente uma bandeja, né, da carne. Às vezes você é envolvido em questões que você... Mas por que eu estou nessa guerra? Você não foi previdente. Você não foi uma pessoa que pensou. Você foi no impulso. Não, porque eu sou assim. Não, você tem o direito de pensar, você tem o direito de ficar em silêncio, principalmente. Você tem o direito de mastigar, ruminar, sabe? Boi que fica... Ruminar. Mastiga, mastiga. Você não tem que falar na mesma hora que o outro está falando com você. Você não tem que dar o troco, você não precisa. Não precisa. É o que o Senhor está falando aqui. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Cada um tem a sua carga, cada um tem o seu eu, cada um tem a sua experiência. E esse desenvolver com o Senhor, que o Senhor te dá a oportunidade de melhorar, de ser melhor, de ser uma pessoa diferente daquilo que você é, de acordo com a palavra do Senhor, Ele está te dando isso. Ele está dizendo aqui, se você não se negar, se você não negar a si mesmo, se você começar a se importar com o filho, você começar a se importar com o marido, você começar a se importar com o irmão, você começar a se importar consigo mesmo. Ah, mas eu não vou não, porque o que os outros vão pensar se eu entrar naquela igreja ali? Né? Então, essa é a luta, essa é a luta. Nós temos, a nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja que é orientada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre nós, sobre cada membro da igreja. Mas nós lidamos com pessoas que não têm a mesma cobertura. E o Senhor está dizendo aqui, não se incomode em aborrecer, não se incomode, mas tenha inteligência para sabedoria, melhor dizendo, tenha sabedoria para lidar. Existe o momento certo de falar a palavra, existe o momento certo de recuar, existe o momento certo. Está aqui, o Senhor está falando aqui. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que vierem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Como é que a gente faz? Como é que a gente vai levar a palavra? Como é que a gente vai fazer alguma coisa em relação ao Evangelho? E nesse fazer, a gente tem que dar continuidade. Essa palavra fala mais comigo do que talvez com vocês. Como é que você continua alimentando o outro? Como é que você fala para o outro? Como é que você para e pensa? Porque tudo é parado e pensado. A gente não pode fazer na impulsividade.
É o que ele está falando aqui, a providência. Não pode ser nada do jeito que a gente acha que é do jeito que o Senhor quer. É com precaução, é se resguardando, é com cautela antecipada, é com prevenção, é com sabedoria suprema com que Deus conduz todas as coisas. Isso tudo é sinônimo de providência. É felicidade, é Deus. Então, igreja, é isso que eu queria que a igreja entendesse. Que para tudo que a gente for fazer, a gente tenha sabedoria para fazer. Porque o outro não gosta de receber a palavra, o outro não gosta de receber a palavra, mas é de um jeitinho especial. É fazendo as contas. É colocando a coisa com sabedoria. Não é impondo a sua vontade. Não é dizendo do jeito que você quer. É pedindo sabedoria a Deus. É com um jeitinho assim, bem sutil. É pedindo a Deus que fale. É mandando um bom dia com um versículo. E Deus te abençoe. Só isso já toca, porque é o Espírito Santo que faz a obra. Não somos nós que fazemos a obra. E o Senhor fala mais aqui. No capítulo 33 ele fala assim, pois qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Como é que eu renuncio tudo o que eu tenho? Então eu não quero mais meu marido, nem meu filho, nem minha casa. Vou renunciar a tudo que eu tenho. Vou trabalho, vou dar as costas, vou botar a mochila nas costas e vou ser missionário na África. Não é isso que ele está falando. Não é isso que ele está falando. É não colocar em primeiro lugar isso tudo. Não pode colocar em primeiro lugar tudo que a gente tem. Primeiro lugar é o Senhor, primeiro lugar é Deus. Primeiro lugar é o Evangelho de Cristo. Esse é o primeiro lugar. Então, enquanto a gente não coloca em primeiro lugar o Senhor, nós não podemos ser tratados como discípulo dele. Então, é isso que nós temos que entender. Que nós vamos aborrecer as pessoas, porque as pessoas não vão entender que nós estamos em primeiro lugar o Senhor Jesus. Porque as pessoas estão acostumadas com o secular. Vamos fazer as coisas aqui em volta. Se sobrar um tempo, quem sabe? Eu vou à igreja domingo de manhã. Vou à igreja domingo de manhã. E tá muito bom domingo de manhã. Tem consagração sábado de manhã? Sábado de manhã não dá, tem manicure sábado de manhã. Me chamaram para uma reunião de oração. Essa hora não dá, é a hora do meu programa favorito na televisão. Não tem como eu ir. Então, a quem é o horário da minha leitura diária? É conversar diariamente com o Senhor. Tem crente que vai ler a Bíblia e vai olhar o horóscopo. Pois é. Então, ou a gente larga a carne de lado, né? E prioriza o Senhor. E assim a gente viveu muito mais fácil, mais tranquilidade, com mais certeza de que as coisas vão correr de acordo com a vontade do Senhor, né? E aí ele diz, bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Porque o sal, antigamente, ele era usado para muitas coisas, né? Ele era usado para dar paladar aos alimentos, ele era usado para conservação, mas quando o sal estava muito ruim, ele era jogado no chão para ser pisado. Por quê? Porque o sal, lá em Jerusalém, nevava. Então, quando eles jogavam sal no chão, ele derretia a neve, então não escorregava, as pessoas não escorregavam no pátio, né, nas ruas. Então, o sal que era ruim era jogado no chão para ser pisado. Então, é isso que ele fala. O que você quer ser? Você quer ser aquele que dá paladar
aquele que conserva os alimentos? Você quer ser esse agente ou você quer ser pisado? Você é sal, você faz a diferença. Mas em que momento você está? Então, o que ele fala nessa parábola acerca da providência é exatamente isso. Ele vem falando, você vai aborrecer as pessoas, porque as pessoas não vão entender quem você é. Porque nós somos seres estranhos. Isso não tem que ver. Nós somos estranhos mesmo. A gente vai aborrecer as pessoas que não entendem quem nós somos e o que nós estamos fazendo. Nós estamos agradando ao Senhor, que é o que nós queremos, é agradar ao Senhor. E nesse momento, o que ele fala? Bom é o sal. É aquele que é o diferente, aquele que vai dar o paladar. Mas se ele se degenerar, com o que se adubará? Se o sal ficar ruim, como é que a comida, aquele paladar, aqui ó, a comida, o alimento, é a Bíblia. Como é que a Bíblia, como é que a palavra de Deus vai servir de alimento se você que está levando esse alimento para o outro, você está degenerado? Então, esse é o momento da gente entender que nós precisamos ser o bom sal, aquele que dá o paladar, aquele que dá, né, conserva, né? E que que o Senhor pode contar conosco para levar a palavra dele, e que a gente vai ter providência, que a gente vai sentar, que a gente vai entender, que a gente não vai ser impulsivo, que a gente vai mudar aquilo que precisar ser mudado em nós, que a gente não vai ser uma pessoa que não vai prestar atenção na palavra e não vai haver mudança na nossa vida, porque a gente precisa mudar todo dia. Todo dia o Senhor faz um trabalho na nossa vida através da palavra, por isso que a gente precisa ler a palavra todos os dias, por isso que a gente precisa ouvir, né, a palavra que o Senhor nos conduz através dos pregadores, através do pastor, através dos irmãos que estão falando pela internet, com orientação da doutrina, né? Para que não saia disso aqui da Bíblia. Então, essa é a palavra sobre a parábola acerca da providência. Vamos mudar aquilo que precisa ser mudado. Nessa mudança nós vamos causar estranheza nas pessoas e em nós mesmos. Mas eu não faço mais isso. Eu me tornei uma pessoa diferente. Nós vamos pensar, sentar à mesa. No momento de reação, a gente vai saber que a gente não pode reagir, nem pode nos comprometermos com qualquer coisa, nem com qualquer pessoa, que a gente precisa ser instruídos na palavra de Deus, né? Nós temos que receber essa palavra com carinho, com amor, e que a gente precisa temperar. A gente precisa ser o tempero para aqueles que estão desesperados, porque tem muita gente desesperada por aí. Tem muita gente aí perdida, sem saber aonde se apegar. Se apega em qualquer coisa. Qualquer coisa que está na internet que acha que é palavra de Deus, as pessoas estão sugando aquilo. E de palavra de Deus não tem nada. Eles leem o versículo e saem falando aquilo que dá na cabeça e o Senhor está passando de largo ali. Então, é para a igreja pensar sobre isso. É para a igreja levar o evangelho, mas é para a igreja mudar também. É para a igreja não querer colocar goela abaixo, né, para as pessoas que ainda não conhecem o evangelho. É levar com amor, mas sendo exemplo, mudando a si mesmo, para que o outro veja e fique impactado com aquilo. Nossa, como fulano mudou, está totalmente diferente. Eu quero conhecer esse Jesus que mudou a vida dessa pessoa. Então essa é a palavra que eu tenho para a igreja hoje, que é
é essa palavra acerca da providência, né? Acerca daquilo que o Senhor tem feito por nós, né? Esse caminho de precaução, né? De prevenção, de estar, né? Com essa sabedoria do Senhor à nossa frente, que a gente seja sal, mas não para ser pisado, mas para que a gente saborize a vida das outras pessoas e conserve as pessoas em Cristo, né? E assim eu me despeço e agradeço a igreja, né? Em nome de Jesus. Graça e paz a todos. Amém.